Te convido a assistir à mensagem proferida no culto de Pentecostes da Paróquia Evangélica Luterana Cristo Redentor no último dia 29 de maio. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós nesta noite, quando queremos meditar na Palavra de Deus. Nós ouvimos antes a leitura da Epístola de Atos dos Apóstolos. Nesta noite, nós temos em torno de 40 pessoas reunidas aqui dentro desta igreja, com certos cuidados para que não haja contágio do vírus que assusta o mundo inteiro. Nós temos em nossas mãos Bíblia Sagrada. Hoje em dia, existe a Bíblia Sagrada disponível em 563 idiomas diferentes, toda a Bíblia Sagrada, e partes da Bíblia em 2.935 idiomas. Talvez a gente pense, mas o que tem de tão especial nisso? É a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que está assim transcrita numa infinidade de idiomas, e já passados 2000 anos, desde a vinda de Cristo, ou desde aquele primeiro Pentecostes, esta palavra continua sendo anunciada. Nós tivemos aqui, durante 2 meses, do dia 15 de março até o dia 15 de maio, um período em que nós não tivemos nenhum culto aqui na igreja. Tivemos as portas fechadas. Mas felizmente, mesmo assim, a palavra não deixou de ser anunciada. Deus providenciou uma coisa, às vezes mal vista, mas de grande utilidade, a internet, para que através dela a palavra de Deus pudesse alcançar, e olha, eu imagino que até muito mais pessoas do que normalmente ela vinha atingindo. Nós fizemos cultos sem presença de pessoas que, quando terminou o culto, já haviam tido em torno de 800 e tantas visualizações daquele culto, e que depois este número aumentou para mais de 2.000 visualizações. Nós estamos agora gravando esta nossa mensagem e iremos amanhã transmiti-la aos demais membros de nossa congregação e a quem mais quiser assistir a mensagem deste culto de Pentecoste. Eu estou me referindo a isso para dizer assim: a palavra de Deus não está esquecida, ela não está abandonada, ela está viva e está presente na igreja cristã. Se nós olharmos para aquele primeiro dia de Pentecostes, nós vamos reparar que haviam pessoas que estavam reunidas numa sala trancada, com as portas fechadas. No primeiro capítulo de Atos diz lá que eram os discípulos de Jesus, algumas mulheres, e entre estas estava a mãe do próprio Salvador Jesus. Eles estavam ali reunidos em oração,
em culto. Aquele culto deles certamente não era um culto formal como nós o temos hoje nas nossas igrejas, onde temos uma liturgia, onde temos um momento de confissão dos pecados, de leitura da palavra, de exposição da palavra na mensagem, um momento da Santa Ceia. Era um culto diferente, um culto bem informal. Provavelmente naquele culto as pessoas oravam, conversavam a respeito dos seus problemas, discutiam a respeito de qual seria o seu papel. E ali agora eles estavam vivendo um drama muito sério. Jesus há poucos dias havia subido aos céus e os abandonado. Eles estavam sem saber que direção dar à sua vida, ao rumo do trabalho da igreja. Eles até talvez nem usavam, nem conheciam essa terminologia. Eles sabiam que Jesus havia ressuscitado da morte, havia subido aos céus, e antes de subir aos céus deu ordem a eles de que eles fossem e divulgassem o Evangelho por todo o mundo, até os confins da terra. Mas estavam ali com as mãos amarradas, não sabiam como fazer isso, por onde começar, não tinham coragem de sair de dentro daquela sala e se expor, porque poderia acontecer certamente mais grave com eles do que foi com o Salvador Jesus, a quem prenderam, acusaram falsamente e o condenaram à morte, executando-o. Certamente com eles seria muito pior. Os discípulos, aqueles seguidores, estavam evidenciando sentimentos bem humanos, medo. Estavam numa casa e não no templo, porque não sabiam o que fazer. Estava lhes faltando mais orientação, como proceder. E por isso estavam ali. Isto no dia em que tem início o que nós chamamos de igreja cristã. Este é o lado humano da igreja. A igreja é composta por pessoas pecadoras, pessoas frágeis, como nós somos. Mas a igreja não está fundamentada em nós, ela está fundamentada em Cristo. E nós queremos agora reparar a dimensão divina desta igreja. Naquele dia, quando eles ali estavam reunidos, naquele domingo de manhã, o primeiro dia da semana, de repente surgiu um som como de um vento muito forte, pousaram labaredas de fogo na cabeça de cada um deles, e aquilo modificou a vida deles. Aquilo fez com que eles se enchessem de coragem, saíssem daquela sala, fossem para a praça pública e lá começassem a falar. E diz o texto, a respeito das grandezas de Deus. Eles não foram lá se exibir, não foram lá dizer, nós somos os corajosos, que temos uma verdade que é a única, mas eles foram lá falar das grandezas de Deus. E naquele dia aconteceu coisa muito especial. Aqueles apóstolos galileus, pessoas simples, de repente eles falam destas grandezas de Deus, e as pessoas que estavam presentes ali em Jerusalém para a festa de Pentecostes, que era uma festa anual do povo de Israel, podiam ouvir as pessoas, os apóstolos falarem das grandezas de Deus em seu próprio idioma materno. E ali então o texto de Atos cita, me parece que são 13 lugares diferentes de onde havia pessoas presentes, da Frígia, Panfilha, Capadócia, da Mesopotâmia, e todos eles podiam ouvir os apóstolos falarem das grandezas de Deus na língua que eles estavam acostumados a ouvir. Lembro que no início eu falei para vocês dos 500 e tantos idiomas para os quais a Bíblia está completamente traduzida?
naquela ocasião, não haviam essas traduções. Hoje, essas traduções existem. E pessoas em todas as partes do mundo podem ler a palavra de Deus no seu próprio idioma. É importante que aqui se destaque isso. Eram idiomas que as pessoas podiam ouvir e ouvir as verdades de Deus, as maravilhas de Deus, no seu próprio idioma, o qual eles estavam acostumados a falar. Aquele dia é chamado de o dia de Pentecostes, a fundação da igreja cristã. Nós vemos naquele dia uma intervenção do Espírito Santo. Não foi algo assim totalmente inesperado. Os apóstolos, os seguidores de Jesus, podiam estar aguardando esse dia, porque Jesus havia anunciado isso. Ele havia dito que enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade. E naquele dia, então, muitas pessoas puderam ouvir as maravilhas de Deus. Puderam ouvir que somente Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. Os apóstolos falaram a partir dali corajosamente a respeito do Salvador. Nesta dimensão divina da igreja cristã, nos mostra de que aquilo que é poderoso na igreja não são os apóstolos. O que é poderoso na igreja é a ação de Deus com o seu Santo Espírito. A ação de Deus que hoje em dia continua sendo poderosa na sua igreja, em nosso meio. Alguém vai dizer, mas não sei, o que tem de tão diferente na igreja hoje? Eu digo para vocês, quando nós trazemos uma criancinha à pia batismal, nós trazemos para ali um pecador, alguém que foi concebido e que nasceu em pecado. E ali, o Espírito Santo opera a fé no coração desta criança. Uma criança não entende nada disso, nem sabe o que está acontecendo. Não sabe mesmo, porque não depende, como nós dissemos no credo apostólico, na explicação, da nossa razão ou força para nós crermos no nosso Salvador Jesus Cristo. Se nós cremos é porque o Espírito Santo criou a fé em nós e o fez já no nosso batismo, e o faz também pela palavra. Por isso a importância da palavra de Deus poder ser falada no idioma que cada um de nós pode entender. No nosso caso, português. E quando estas pessoas podem ouvir a palavra de Deus, ou essas grandezas de Deus na sua própria língua, tenham a certeza de que Deus e Espírito Santo está operando. É a ação do Espírito Santo que é poderosa ainda hoje, que transforma a vida, que dá novo rumo à nossa existência. Esta é a dimensão divina da ação da igreja. Portanto, nós como cristãos pertencemos à Santa Igreja Cristã. Quando eu aqui falo em Santa Igreja Cristã, não estou falando da igreja luterana, mas estou falando de uma igreja única e santa, que tem a sua dimensão humana, que é composta por pessoas como tu e eu somos, pessoas medrosas, pessoas frágeis, pessoas descuidadas, relaxadas, pessoas que muitas vezes não tomam consciência do seu real papel dentro desta igreja. Mas esta igreja também tem a sua dimensão divina. Quando esta igreja está em contato com a palavra de Deus, o Espírito Santo está a atuar na vida desses cristãos frágeis e está a lhes transformar a vida. Mas assim como nós, já os discípulos, ou primeiramente os discípulos e assim os cristãos através de todos os tempos, receberam uma tarefa como igreja.
A tarefa foi anunciada por Jesus quando ele disse no dia da sua ascensão aos seus discípulos que eles deveriam ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Esta é a tarefa desta igreja, que não é meramente humana, mas que tem sobre si a ação do Espírito Santo. Isto cabe a cada um de nós fazer. O Espírito Santo trabalha em nossos corações, nos motiva, nos fortalece, nos ilumina, nos orienta, para que nós possamos nos desincumbir desta tarefa. Assim como ele fez com os primeiros cristãos, ele continua fazendo ainda hoje. E cabe a cada um de nós, dia após dia, refletirmos nestas grandezas de Deus, na maravilhosa salvação que nos foi preparada por Deus através de seu Filho Jesus Cristo, e nós darmos testemunho disto aonde nós tivermos oportunidade, até os confins da terra. Eu sei, vocês vão dizer, mas existe tanta oposição, tanta coisa que dificulta. Tinha, já lá naquele dia de Pentecostes, alguns que viram os apóstolos às 9 horas da manhã, falando em idiomas que eles não entendiam, disseram assim: esses caras estão bêbados. E aí Pedro se encheu de coragem e disse: olha, são apenas 9 horas da manhã. E aí ele deu o seu discurso e falou maravilhosamente bem, movido pelo Espírito Santo. Esse mesmo Espírito haverá de nos acompanhar. Se tivermos oposição, se sofrermos alguma aversão por causa do anunciar o Evangelho, que isto não nos perturbe, mas que nós continuemos seguros e firmes na incumbência que nós recebemos do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus, Espírito Santo, motive a sua igreja nos dias atuais a anunciar a palavra de Deus de forma clara e pura, zelando para que a Escritura Sagrada seja conservada e ensinada de acordo com os princípios que Deus mesmo nos dá nela própria, e que assim o mundo de hoje, quer seja em cultos como o que nós temos hoje, quer sejam através dos modernos meios de comunicação, que o mundo de hoje possa conhecer o Filho de Deus, o Salvador dos homens, aquele que deu a sua vida por todos nós. Amém. Que a paz de Deus, que vai além da nossa compreensão, guarde os nossos corações e a nossa vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.